dando continuidade à parte de instrumentação aplicada à caracterização de petróleo. Nitrogênio total pode ser determinado pela STM-D 4629 ou pela STM-D 5762. A D 4629 é aplicável para amostras com teor de nitrogênio na faixa de 0,3 a 100 ppm e viscosidade dinâmica menor do que 10. Já a STM-D 5762 são para amostras mais viscosas e com teor de nitrogênio na faixa de 40 a 10.000 ppm. Nitrogênio básico, determinado pela UOP 269. São classes nitrogenasas básicas no petróleo: as alquipiridinas, alquilquinolinas, hidroxiquinolinas e acridinas. Limite de detecção de 0,001 a 5%. A amostra é solubilizada em tolueno e ácido acético glacial e titulada com ácido perclórico. O nitrogênio geralmente é associado à matriz orgânica, ou seja, a grande maioria desses compostos presentes no petróleo tem um efeito muito importante na estabilidade de processos, como, por exemplo, eles podem levar ao envenenamento de catalisadores e pode ocorrer a formação de gomas na gasolina, que pode levar a diversos problemas nos motores de carros e outros veículos. Número de acidez total, NaT, é determinado pela STM-D 664. A quantidade de KOH em miligramas necessárias para neutralizar 1 grama de amostras. No refino, o NaT tem que ser menor do que 0,5 miligramas. O potencial corrosivo é diretamente influenciado pela presença de enxofre no petróleo. A amostra é pesada e solubilizada em uma mistura de tolueno e isopropanol. Conforme o pH é neutralizado pela reação entre os ácidos da solução de petróleo e a base do titulante, o fluxo de elétrons envolvidos na reação é sensível ao eletrodo como um diferencial de potencial. Ele pode levar à corrosão das torres de destilação a uma temperatura entre 220 a 440 graus Celsius. Neste ensaio, a amostra é pesada e solubilizada em uma mistura de tolueno e isopropanol. Ocorre uma reação de neutralização entre os ácidos do petróleo e a base do titulante. Curva de distribuição de acidez, a STM-D 664. Ela utiliza os dados da medição do NaT ao longo do tempo para a construção de uma curva. É utilizada em conjunto com o monitoramento da corrosão para mitigar o problema nas linhas de produção. Acidez naftênica, novamente determinado pela ASTM-D 664. Como os ácidos naftênicos são os grandes responsáveis pelos problemas de corrosão, percebeu-se que mesmo em petróleos com um número de acidez total menor do que 0,5, ainda possuem atividade corrosiva intensa. Assim, passou-se a monitorar completamente o número de acidez naftênica, que é o NaN, por nome interno do CEMPS. Os ácidos naftênicos são extraídos e calcula-se esse índice de acordo com a fórmula NaN, que é igual a 2 vezes CNA, onde C é a concentração e W é a massa da amostra de petróleo. Ou seja, é 2 vezes a concentração, vezes o número de acidez naftênica, vezes o número de acidez total, dividido por 1000 vezes a massa da amostra. Teor de cinzas, determinado pela STM-D 482. Trata-se da calcinação da amostra por via seca. Inicia-se o aquecimento da amostra em um bico de Bunsen ou chapa de aquecimento, até a temperatura de combustão para a formação do carvão. Em seguida, a transferência para a mufla para a calcinação de 700 a 800 graus Celsius, até que toda a matéria orgânica seja destruída. A amostra é então resfriada e pesada. Relaciona o poder calorífico do petróleo. Um petróleo de baixa qualidade apresenta alto teor de cinzas, pois são compostos que não entram em combustão, ou seja, de vital importância conseguir a combustão do petróleo. E como o petróleo é um combustível fóssil, é esperado que ele atinja a combustão mais facilmente. Então, o teor de cinzas relaciona a facilidade do petróleo entrar em combustão.
Teor de sais. Teor de sais é determinado pela STM D6470 modificada. Neste ensaio, a extração de sais presentes em petróleos são feitos com balões extratores aquecidos com refluxo com solventes orgânicos e água por 30 minutos. A fase aquosa é filtrada e o teor de cloretos é analisado pela titulação potenciométrica. Teor de água por Cal-Fischer, determinado pela STM D4377. O teor de água de Cal-Fischer é um ensaio extremamente importante também para determinar o teor de água aceitável nas refinarias, que seja menor do que 1%. A amostra é dissolvida na solução de tolueno e metanol, na relação de 3:1. Rn representa uma base comum no composto de Cal-Fischer, o imidazol. Assim, forma a espécie imidazol monometilsulfeto. A base atua também como agente tamponante e desloca consideravelmente o líquido para a direita. Parâmetro de solubilidade, determinado pela STM D7112. O petróleo é uma mistura em equilíbrio de compostos com diferentes polaridades. O parâmetro de solubilidade é uma propriedade relevante para avaliar a solubilidade entre os constituintes, as parafinas e os asfaltenos, por exemplo, avaliada principalmente para a obtenção dos blends, que são as misturas de petróleo de diferentes teores de grau PI. O ensaio padrão se baseia na titulação com floculante, normalmente o heptano. O parâmetro de solubilidade é obtido pela equação a seguir. Teor de metais. Os metais correspondem a menos de 0,3% na composição de uma amostra típica de petróleo. Entretanto, podem estar envolvidos em processos de corrosão, envenenamento de catalisadores e perda de eficiência nos processos de combustão dos motores. 3 normas são utilizadas pelo CEMPS para a determinação dos metais. A primeira, a N2440, é a determinação de metais e silício por espectrometria de absorção atômica e espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente. Também pode ser utilizada a STM D4927, que é a análise elementar de bário, cálcio, fósforo, enxofre e zinco, por espectroscopia de fluorescência de raio-x dispersiva, e também pode ser determinado pela OOP 938, que é a determinação de mercúrio total em hidrocarbonetos líquidos. Cada norma possui um escopo, ou seja, uma aplicação para diferentes faixas de concentração do analito em matrizes com certas interferentes, por fontes de erro e temperatura de análise. Mas atualmente a mais utilizada é a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, que é a ICP-OES. A vantagem dessa técnica é que ela é análise multielementar, em teores de elementos traço com limite de detecção relativamente baixo. A desvantagem é o preparo da amostra. É necessário o tratamento de amostra para extração dos metais com solvente apropriado. Existem diferentes metodologias para tal preparo. A identificação dos elementos se dá pela presença das linhas de emissão características do elemento. Para a quantificação são construídas curvas analíticas. Teor de metais. Os elementos sódio, cálcio, magnésio, potássio e estronço são os mais abundantes no petróleo e se apresentam na forma de sais inorgânicos associados à fase aquosa das emulsões, água-óleo. Outros elementos presentes são o zinco, molibdênio, estanho, chumbo, cobre, ferro, níquel, titânio, vanádio e manganês, os quais podem ter ocorrência natural ou serem resultantes do processo de produção, transporte e armazenamento de petróleo. Tensão interfacial, óleo-água salgada, determinado pela STM D971. Neste ensaio, um anel denominado anel
do NOI é mergulhado a 6 mm da superfície da água. Adiciona-se cuidadosamente uma camada de óleo de 4 mm sobre a água, e então a plataforma desce lentamente até o ponto de ruptura entre a superfície do anel e líquido. O valor da tensão neste ponto P, as medidas do anel e a densidade dos líquidos são utilizados para o cálculo da tensão interfacial, que utiliza a fórmula a seguir. A tensão interfacial determina a probabilidade da formação de uma emulsão. Aqui só para ilustrar, eu trouxe uma figura de uma emulsão do tipo mousse de chocolate. Se você perceber, ela é uma amostra de um tom mais marrom, mais um tom de chocolate mesmo. Poder calorífico superior. O poder calorífico superior é determinado pela STM-D 4809. É a quantidade de calor desprendida na combustão completa de uma unidade de massa de amostra sem deduzir o valor do calor latente da água formada na reação com o hidrogênio do combustível durante a queima. Neste ensaio, a amostra é pesada em um cadinho e inserida na bomba calorimétrica, a qual é inserida dentro do equipamento, que é um vaso adiabático. Um pulso elétrico inicia a ignição da amostra e a elevação da temperatura é registrada. Análise elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. São os elementos mais abundantes no petróleo. É determinado pela STM-D 5291. Neste ensaio, a amostra é pesada e inserida no equipamento, o qual entra em combustão formando as espécies de gás, exemplo, óxido de carbono, nitrogênio, enxofre, nitrogênio gasoso e vapor d'água. Estes são separados por cromatografia gasosa em forno isotérmico. No detector da condutividade térmica, as moléculas alteram a condutividade do meio e a temperatura do filamento se altera. A determinação do teor de oxigênio é obtida pela diferença entre eles. Evolução de H2S. A evolução de H2S é determinada pela STM-D 5623. Utiliza-se a cromatografia com detector fotométrico de chama, GC-FPD, para identificar e quantificar os compostos contendo enxofre. A técnica é utilizada em complemento ao teor de enxofre porque há espécies potencialmente mais corrosivas. Como eu falei anteriormente, o enxofre mercaptanas e também o enxofre elementar. Curva do ponto de ebulição verdadeiro, que é a PEV. A PEV pode ser determinada pela STM-D 2892, que faz a destilação atmosférica, e pela STM-D 5236, que é a destilação a vácuo. A destilação é um processo físico de separação, no qual o petróleo é fracionado em cortes, que são seus subprodutos. Neste processo não ocorre alteração química dos compostos hidrocarbonetos, exceto para as frações mais pesadas, que podem sofrer craqueamento térmico devido às elevadas temperaturas de operação na destilação a vácuo. A curva de ponto de ebulição verdadeiro é a análise mais cara dentro da cartela de análises de petróleo. Ela chega a custar até R$10.000 em média. A separação dos cortes ocorre pois a amostra é aquecida, fazendo com que seus componentes vaporizem para a coluna de destilação, em contato com os pratos, que são os dispositivos de contato líquido e vapor. Há a troca de calor e massa. A cada estágio, os componentes mais pesados condensam, enquanto os mais leves seguem aos estágios mais elevados. Logo, os compostos com massas semelhantes se acumulam e assim as frações se separam e são coletadas. Com base nos valores de massa e volume obtidos a cada faixa de corte de petróleo, nos processos de destilação atmosférica e a vácuo, é possível determinar a curva de destilação do óleo cru. Esta é conhecida como curva de ponto de ebulição verdadeiro, que é a PEV, e é representada por um gráfico de percentual acumulado versus temperatura de ebulição. A curva PEV é o gráfico das temperaturas de destilação pela porcentagem em massa ou em volume de destilado retirado naquela faixa de temperatura. Através dessa curva, analisa-se o rendimento e a qualidade com qual a aplicação terá este petróleo. A curva PEV se destaca entre as análises de caracterização de petróleo devido à sua aplicação nas mais diversas áreas, como por exemplo a produção, logística, refino, abastecimento e a pesquisa em desenvolvimento. Na exploração e produção, os dados da curva PEV são obtidos
são utilizados principalmente para ajudar a definir o tipo de petróleo e quais os seus similares no mercado para que seja determinado seu preço de referência. Uma coisa interessante na curva PEB é que através da inclinação da curva nós podemos verificar quais elementos, quais frações são mais abundantes naquele petróleo. Por exemplo, petróleos que possuem faixa de corte como a da gasolina, se tiver um achatamento da curva nessa região, consequentemente terá mais subprodutos obtidos naquela faixa, ou seja, produtos com maior valor de mercado agregado.